Salve Corinthians, salve galera do Timão. Fiel é hoje, hein? É hoje a grande final. Mas antes de falar da final, vamos falar de mais um reforço do Corinthians. Isso mesmo, Fiel, o Corinthians não para. Fica até o final do vídeo porque você vai entender quem é esse novo reforço. Não tô falando do Caio César não, que já vai jogar hoje. Tô falando de mais um atacante. Fica até o final que você vai entender. Mas antes, você sabe, Fiel, representa com like, se inscreve no canal porque hoje o Corinthians tem que ser campeão da Supercopa. Vamos pro vídeo, Fiel. Vou buscar responder envolvendo os pontos que ela colocou. A minha atribuição é futebol. O presidente colocou que o CT é como se fosse de minha responsabilidade, o CT como um todo. Tudo que acontece no CT, né? Um material, a grama que tem que ser cortada, o ginásio, que é um belo ginásio, mas tem uns itens lá que hoje estão guardados lá, se a gente vai tirar. Estou falando de coisas mínimas e de coisas maiores. Vamos buscar uma reforma para o vestiário dos jogadores, vamos buscar uma ampliação da área de saúde e performance. Então, o movimento do CT, ele diz, Marcelo, está com você, é na sua mão. E blindagem do CT. O CT tem que ser para o futebol profissional do Corinthians. Isso muito claro. É muito claro. Eu recebi uma demanda lá de um evento dentro do CT, um evento esportivo dentro do CT. Formação. O presidente disse, Marcelo, não. Melhor fora. Melhor na arena. Vamos fazer na arena porque tem outra estrutura. CT é futebol. Então ele deu essa autonomia, deu essa responsabilidade e está protegendo quanto a isso. Está sempre atento quanto a isso para que o CT seja um ambiente, Fábio sabe o quanto isso é importante, voltado exclusivamente para o futebol. Os jogadores também querem assim. Os jogadores querem um ambiente que eles se sintam à vontade, que eles possam trabalhar e que eles saibam quem está ali, né? E isso não gerar nenhum tipo de incômodo. Então, tenho essa responsabilidade. A minha demanda direta é para o presidente, Marília. Eu demando para o presidente. Eu não tenho a palavra final, eu não tenho a caneta final. Eu executo o que a gente combina, eu levo demandas para o presidente de qualquer coisa que seja dentro do CT e ele valida. Ele já me deu liberdade, Marcelo, trata isso direto com o financeiro e depois passa para mim, trata isso direto com o jurídico, depois passa para mim, trata isso direto com a operação de jogo, com o OCAB, depois passa para mim. Ele já me deu caminhos, mas no final eu vou reportar a ele. Lido diariamente com jogadores e comissão técnica. Todo dia eu faço um café matinal com o Dorival, a gente fica 1 hora conversando, falamos muito de futebol, mas falamos também, nos conhecemos, contamos histórias, isso cria afinidade, cria relação. Então tenho esse contato diário ali com ele, na sala dele. Muito cedo assim que eu cheguei, fui procurado pelos líderes do elenco, achei isso excelente, achei isso uma atitude de grandeza e de quem entende o que o Corinthians é. Marcelo, queremos conhecer você, queremos entender o que é que você pensa, queremos dar continuidade ao que o Fabinho fazia de forma legal. E eu achei ótimo isso, porque ali já quebrou qualquer gelo. Porque na hora que eu precisei também de chamá-los para falar alguma coisa, a gente já criou um grupo ali com os capitães e a gente se fala e isso aproximou muito rápido a minha chegada com um grupo de jogadores e eu já me sinto assim bem familiarizado, respeitado por eles, então tenho uma relação direta assim com eles. Naturalmente você fala às vezes mais com um, com outro, que são mais comunicativos, que são mais líderes. E também a gestão direta sobre os diversos departamentos dentro do CT, né? A fisioterapia, o departamento médico, saúde e performance, rouparia, o Cifute, que é o centro de inteligência, tudo, a parte de comunicação, falo diariamente com o Vinícius, toda hora a gente está batendo uma bola, trocando ideia, né, das notícias que surgem, como se posicionar, o que a gente vai falar. Então, é uma gestão geral do futebol do clube, do CT, Joaquim Grava, mas com um reporte para o presidente. A voz final é dele, a caneta final é dele e eu executo como um executivo. Essa questão que você falou do Fabinho, a gente sabia da proximidade do Fabinho com os jogadores, né? Isso já fazia parte do seu perfil? É uma questão que você teve que acrescentar ali para você estar mais próximo dele? Você já disse que foi muito bem recebido, mas é uma função nova para você, né? A gente sabe que na parte administrativa você é muito bom, mas como é que é esse convívio com os jogadores ali no dia a dia? Essa função não é tão nova para mim, Fábio, porque eu comecei no Fortaleza como diretor de futebol. Eu fui diretor de futebol por 3 anos. E quando virei presidente, por ter vindo da direção de futebol, sempre fui um presidente atuante no futebol. Eu acompanhava os treinos diários no Fortaleza. Quer dizer, você não guardava uma distância regulamentar? Não, eu guardava a distância de
Vestiário, não estou ali para dar orientação, né? Treinador, converso com o treinador, mas eu entendo que o treinador entende muito mais de futebol do que eu, então ele que vai tomar as decisões finais, mas eu converso com o treinador. Mas presença física sempre. Eu assistia todos os treinos, eu viajava com o elenco todos os jogos, mais de 800 jogos pelo Fortaleza, né? Quantos finais de semana longe da família, dos filhos, uma dedicação. Para mim foi importantíssimo viver isso. Então sempre fui próximo do futebol. Se a gente pegar ali no Fortaleza os líderes do elenco, desde Marcelo Boeck, né, Tinga, Tite, todos que passaram por lá, Lucas Lima, Daverson, enfim, Oswaldo, sempre tive uma relação muito próxima com esses jogadores, guardando a devida distância, a relação próxima no CT, no trabalho. Nunca marcar, vamos sair para jantar. Não, acho que aí tem que ter uma... Com treinadores, por exemplo, com Rogério e Voivoda. Muito próximo. Que trabalharam durante muitos anos, ainda mais para o padrão Brasil, no Fortaleza. A relação era igual com os dois? Tinha diferença? Ela era igual no sentido de que a gente também se relacionava diariamente. Uhum. Todos os dias eu estava no campo, todos os dias eu conversava com ambos, acompanhava todos os jogos, estava no vestiário, então nesse aspecto era igual. O que é que era diferente? Cada um tem a sua personalidade. Uhum. A personalidade do Rogério é uma, a personalidade do Voivoda é outra. Eu entendo que me adaptei muito bem às duas, porque tivemos convivência muito boa. Um presidente que fica muito tempo com um treinador é porque a relação é boa. Se não for ruim, o cara vai embora. Até porque eram 2 treinadores que tinham muito mercado enquanto estavam no Fortaleza. Eles ficavam porque gostavam do clube, da cidade, das pessoas e da direção, do comando. Porque senão não fica. Isso é um fato, né? O treinador precisa daquela boa relação com o dirigente máximo, no caso como eu era no Fortaleza. Então, para mim, Fábio, isso não é difícil. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os atletas, com a comissão técnica, com os jogadores, guardando a distância do trabalho profissional. Fora do clube, eu não era de marcar jantar e tal, acho que isso é mais pessoal. E só pro fã de esporte saber, isso é importantíssimo pro jogador, né? Ter essa figura ali de saber que você tá seguro, que o cara tá no dia a dia tendo também essa noção de espaço, né? Não se metendo em certas coisas de vestiário, mas você tendo essa figura ali pro jogador é essencial, é muito importante. E eu queria saber, porque é importante, você falou que os líderes, né, te receberam, foram lá conversar, e o torcedor gosta de saber, né? Quem foram esses líderes que foram conversar com você, Marcelo? Hugo Souza, Ranielli, André Ramalho, Garro e Gustavo Henrique. Bacana. Vamos saber as lideranças. Essa história do Alisson, estava com um pé e meio no Corinthians. No momento que a gente está gravando esse programa, parece ser carta fora do baralho. Ele vai ter dificuldade em voltar a jogar pelo São Paulo, por razões óbvias. Alguém errou nessa história? Olha, é lógico que se a história chegou nesse nível, houve algum problema aí de comunicação, né, de erro, e eu quero aqui ser muito transparente com isso, né? O Rui lá no São Paulo conduziu muito bem, a gente buscou o Rui Costa, a gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto é que a relação permanece muito boa. A não concretização da ida do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians. O Corinthians, a coisa caminhou, mas quando... em algum momento o Corinthians assumiu o compromisso de pagar R$1 milhão à vista? O ponto não é R$1 milhão. Se fala muito do R$1 milhão. Como é que o Corinthians não tem R$1 milhão? O Corinthians tem R$1 milhão, claro que tem. Só que era R$1 milhão, mais uma cláusula se jogasse X jogos, mais a opção de compra, que também era um valor alto. Vocês repensaram. Não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo. Não podia mais jogar o Campeonato Paulista, porque já tinha entrado no bid do São Paulo. Então, mediante tudo isso, se repensou se era viável seguir com a operação. Mas foi desgastante, né? Virou uma novela que não precisava ter virado. E eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei sim com ele, com autorização do Rui Costa, com autorização do São Paulo. Né? Ele foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo. Com o São Paulo sabendo, não teve nada escondido, não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube, mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que ia onerar muito o clube. E você conhece o Fabrício Bosio, não conhece? Conheço demais. Ele também vem aí. E sempre vem com uma boa. Sempre vem com uma boa. Vamos ver se ele vem com uma boa dessa vez. Vamos tá ver. de férias, mas eu... Corintiano, Pia, corintiano. De leve. Só um pouquinho. De leve. Mais ou menos na escala Marília Ruiz. Fabrício, venha. Salve André Plihal, meu grande parceiro André Plihal. Um abraço para você, Plihal. Um abraço para você também, Marcelo Paz, Fabrício Bosio, editor dos canais
ESPN, passando para te fazer uma pergunta em relação ao que você disse na sua primeira entrevista coletiva sobre o Corinthians não fazer nenhum tipo de loucura, né? Você disse que o Corinthians não vai fazer nenhum tipo de loucura na busca por reforços, não vai ser assim tão agressivo no mercado, gastando muito dinheiro para contratações. Mas o Corinthians tem no seu elenco Memphis Depay, um jogador que esportivamente entrega muito, e não cabe debate se ele entrega ou não resultados esportivamente falando, faz gol, dá assistência, conquista títulos, mas financeiramente talvez seja uma loucura a permanência dele no Corinthians, porque a gente sabe que ele não ganha pouco. Então o que eu quero saber de você, Marcelo Paz, é o seguinte: o Corinthians vai fazer algum tipo de loucura, entre aspas, para a permanência de Memphis Depay no Coringão? Um abraço para você, Marcelo Paz, e sucesso para você nessa sua passagem aqui pelo Corinthians. Um abraço. Valeu, Plihá, tamo junto. Valeu, Fabricião. Muito obrigado, Fabrício. Satisfação, agradeço aí as suas palavras. Saiba que a sua alegria é a alegria do Então pronto, então vamos sorrir juntos. O Memphis já está dentro do orçamento. Como ele já está dentro do orçamento, não é nenhuma loucura a continuidade da permanência dele. Isso tem que ser avaliado dentro do orçamento como um todo. E como já se sabe o que ele entrega tecnicamente, o grande jogador que ele é, o que ele entrega a nível de imagem, então, quando se faz um investimento e você já sabe o que aquele ativo pode entregar, está dentro do orçamento. Então, a não loucura que foi colocada na minha entrevista coletiva, e eu fiz de propósito para passar a mensagem do que vai ser o Corinthians, que foi o que o presidente Osmar me designou, é de não gastar horrores com contratação, né, valores muito altos, às vezes muito alto com transfer, muito alto com luva, muito alto com salário, contrato muito longo. Com transfer você pode gastar alguma coisa? Bem pouquinho, viu? Bem pouquinho, bem pouquinho. Na verdade, isso vai estar condicionado às vendas. Tá. Se as vendas... Se entrar um pouco... Se entrar mais de venda, tem mais orçamento para o futebol, tanto para a folha como para transfer. Então, a venda é fundamental. Eu falei isso também na coletiva. O Corinthians vai precisar vender jogadores. Vai precisar vender quanto? É um valor significativo. Mais ou menos quanto? Entre 150 e 200 milhões de reais. Isso, se for para mais, melhora o orçamento. Se for para menos, dificulta o orçamento. Isso passa muito em cima do Breno Bidon, acredito que hoje seja... Não só o Bidon, o Bidon eu acho que é o principal ativo, mas o André eu vejo como um ativo assim, numa crescente absurda. Eu vejo esse menino no meio do ano valendo muito, muito. E o Yuri Alberto também é um grande ativo. Garro também é um grande ativo, é um jogador que tem valor de mercado, como outros que tem. Tem pintado coisa pro Bidon? Só fumaça. Nada efetivo, nada tão forte. Eu acho, deixa ele aqui jogando, que ele ajuda muito. Voltando ao Memphis. Exato. Então vai você. Queria só voltar nessa questão do Memphis, porque, Marcelo, quando você diz que não é uma loucura porque ele já está previsto ali no orçamento, eu quero saber se previsto no orçamento até o final do contrato dele, o Corinthians vai tentar renovar o contrato? E outra coisa, a gente está sempre apurando, tem a questão do bônus, de premiações, que ele ainda tem esses valores a receber, né? E a gente que está no dia a dia, enfim, tem as nossas fontes, a gente sabe que há um pouco de insatisfação por parte do Memphis, por não ter recebido ainda esse valor. E no ano passado, muito se falava que foi parcelado, já pagamos a primeira parcela, o próprio presidente Osmar Stabile falou sobre isso, mas a apuração que a gente faz no dia a dia é que não é muito assim e que ele não sabe quando irá receber esse valor e há uma certa insatisfação. Tem uma conversa sobre esse valor de premiação e bônus separada de talvez uma renovação com ele. Em qualquer profissional, em qualquer empresa que tenha algo a receber que ficou para trás, ele fica um pouco incomodado. Isso é normal, né? Poderia ser aqui, qualquer profissional. Porém, a gente separa bem as três coisas, né? Uma coisa existe uma dívida que está sendo tratada, negociada de forma frontal, verdadeira, e dizendo, nós podemos honrar dessa maneira. Então, existe um desejo, uma tentativa de pagar isso, resolver isso. Outra coisa é o atual contrato dele, em que ele tem uma entrega esportiva, em que ele tem mais 6 meses de contrato e que ele quer entregar o melhor para o Corinthians como jogador do Corinthians. Outra coisa é a renovação. Mais aqui na plataforma. Obrigado pela audiência. Vamos lá. Vamos falar sobre um novo reforço. Surpreendente, né? Pelo menos a gente não tinha especulado esse nome até então e sabemos que o Corinthians está fazendo contratações
eu não vou colocar numa análise um juízo de valor menor, né? Porque daqui a pouco o jogador, poxa, vem aqui, arrebenta, e a gente sabe qual é a dificuldade financeira que o Corinthians está fazendo, mas vamos lá. Mais adequadas, vou colocar essa expressão, à realidade do clube. A gente está falando de um jogador que vem por empréstimo, de uma temporada, e que você consegue fazer um modelo de negócio sem pagar direitos, aquela coisa toda, e reforçar o teu elenco com carências estabelecidas, como é a do setor ofensivo. A gente já identificava esse problema de pontas que o Dorival precisava para o seu comando de ataque. E agora a informação é de Kaique. Kaique, não o Kaique que já está no Corinthians, que é da base, que também é um ponta, mas ele não é necessariamente um velocista, né? Um jogador que joga pelos flancos, joga de segundo atacante e tal, mas ainda muito incipiente, recebeu algumas oportunidades, mas não se afirmou ainda. É Kaique também, mas ele vem do Bahia. Jogador de 22 anos, que chegou a ser vendido ao Grupo City em 2021 por 10 milhões de euros. É da base do Fluminense. Foi campeão brasileiro sub-17. Uma joia que surgiu, enfim, tanto no Flu quanto depois no Bahia, com muito destaque. E tanto que é vendido ao City, mas aí depois ele vai para a Holanda, joga em Portugal, volta ao Bahia, está na segunda passagem dele, mas não tem sido aproveitado. Ele acho que jogou apenas uma partida esse ano. O técnico Rogério Ceni já tinha identificado que ele não fazia parte dos planos. E tanto que o Bahia contrata o Cristiano Oliveira, o Kike Oliveira, que estava lá no Grêmio, encostado no Grêmio, porque se envolveu em um monte de problema extra-campo. E, cara, eu não acho o Kike assim. Acho até que ele chegou bem no Grêmio, mas depois ele não performou. A gente sabe que às vezes mudança de ares, né? Um jogador que é de seleção de base uruguaia também, estou falando do Kike, né? Me parece que nesse contexto o Rogério Ceni tenha preferido o Kike Oliveira do que apostar no Kaique. Ele não tem muitos gols, ele não tem muitas assistências, né? Se você olhar nos últimos anos, desde o seu surgimento, ele tem 8 gols marcados, mas vamos lá, ele também não é um centroavante. Agora, é um atacante, né? Um atacante também vive de gols. Mas e as assistências também não são muitas. Também não são muitas, nessa faixa aí de 7 a 8 assistências. Teve uma temporada ou outra que ele passou em branco, teve esse ano, por exemplo, ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, ele pouco jogou, também é verdade. Agora, características, recurso técnico, ele tem. Então, é preciso entender como um jogador que surge tão bem e com muita qualidade, a ponto do Grupo City pagar 10 milhões de euros, hoje até parece um valor pequeno, né, para um atacante, porque os valores estão inflacionados, mas não é um valor baixo, não. Então, e ainda mais para o clube onde ele vai. Então, se ele chama a atenção, se ele tem esse interesse todo, alguma coisa tem, que ele não conseguiu dar sequência. Então, existe, além de uma contratação afeita à característica que o time precisa, dentro dos moldes que o Corinthians pode pagar hoje, existe também uma necessidade de recuperar o atleta. Vamos lá. E também tem um outro ponto, e eu não estou aqui criticando a contratação, muito pelo contrário. Estou atestando aqui que é isso que tem que fazer mesmo. Dentro da realidade do clube é essa, você tem que usar a criatividade. É um jogador que está encostado no Bahia. O Bahia não é um time em que a gente possa... Porque eu já vi muito preconceito aí em rede social. Estamos pegando um cara que não é aproveitado no Bahia. Esse Bahia é muito diferente do Bahia dos últimos anos. O Bahia como história maravilhosa, lindíssima, campeão brasileiro. Mas o Bahia sofreu muito durante décadas. E agora, esse Bahia é diferente. Esse Bahia tem dinheiro, tem investimento, tem organização, tem trabalho, tem constância, tem ótimos jogadores. Ganhou do Corinthians, inclusive na Vila Belmiro, na estreia do Brasileiro. Vem aprontando no campeonato, jogando Libertadores. Esse ano até ficou de fora. Tá na pré, né, na verdade. Mas enfim, o Bahia é outra realidade, gente. Então ele não está sendo aproveitado no Bahia. E o Corinthians tem que entender a sua realidade e falar assim, vamos tentar recuperar esse cara. Se ele não está sendo aproveitado lá, vamos aproveitá-lo aqui. O que me estranha é que ele tem características muito semelhantes à do Caio César.
Não quer dizer que eles não possam jogar juntos. Agora, ele joga pelo mesmo lado do campo, ele tem o mesmo pé dominante, ele é canhoto, ele joga pelo lado direito e ele faz aquele mesmo facãozinho, né, de jogar pela direita, cortar para dentro. Não tem necessariamente a profundidade, mas tem a habilidade para ir para um contra um e tudo. Jogador muito incisivo, como é o Caio César, praticamente da mesma idade. Então, são jogadores muito parecidos. Me parece um padrão que... Ou talvez o Dorival e o Marcelo Paes já sabem que o Caio César só vai ficar um ano, só vai ficar uma temporada, porque é empréstimo de um ano, então eles já sabem. Então eles pensam o quê? Mano, se o Caio César só vai ficar essa temporada, vamos trazer o Kaique para dar sequência. É o mesmo perfil, é o mesmo estilo de jogo, então o Kaique dá sequência. Pessoal, eu quero que você use o espaço de comentário para você falar o que pensa a respeito disso. O que você pensa? Essa contratação, Kaique, tá lá, escanteado no Bahia. Agora, pessoal, vale lembrar, tanto o Bahia como o Fortaleza, ambos não são mais daqueles times fracassados de antigamente, não. É só você ver que o Bahia, nesses 2 últimos Brasileirão, ficou acima do Corinthians. 2025 ficou acima do Corinthians, está na Libertadores. E 2024 também. 2024, se eu não estiver enganado, o Bahia ficou entre os 5 ou 4, se eu não estiver enganado. Então, pô, o Bahia tem dinheiro. Tem dinheiro. Não é tratar essa contratação com desdenho, não. Pelo contrário, é aproveitar e recuperar o jogador, porque o jogador tem potencial. Fiel, agora eu quero o seu palpite para hoje. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, mais uma invasão. Corinthians vai invadir Brasília, a Fiel vai invadir e eu quero o seu palpite. Mano, Corinthians vai ser campeão. Agora vai ser difícil. Vai ser complicado. 2-0 Corinthians. E 1-0 é goleada. Fiel, independente se for nos pênaltis, se for 1-0, se for do jeito que for, se for com gol de mão, o que quer que seja. Corinthians tem que ser campeão hoje, Fiel. Representa com like e dá a sua opinião sobre Kaique aí. E vai